Olá, internautas! Novamente estamos aqui no Hoje News com as principais notícias, principalmente as últimas notícias que ocorreram desde amanhã desta quinta-feira até este momento. Lamentavelmente, hoje o país perdeu mais uma vítima de Covid-19 com grande relevância política, que foi o senador Major Olímpio. Infelizmente, essa Covid tem feito uma devastação com mortes no país. Estamos aqui agora com um convidado especial, novamente conhecido dos nossos internautas aqui do Hoje News, o advogado especialista em direito eleitoral e também político, o Dr. Paulo Goiás. Ele é de Brasília e está conosco para bater um papo aí sobre o que aconteceu com o hospital de campanha de Brasília, que estava instalado no estádio Mané Garrincha, aquele de 1 bilhão e lá vai pedrada. Doutor Paulo, boa tarde, é um prazer tê-lo conosco. Boa tarde, Silvestre, tudo tranquilo? Tudo bem? Vamos lá, como é que o senhor está vendo essa desativação do hospital de campanha de Brasília? Segundo o governador publicou em seu Twitter, ele desativou o hospital porque tinha baixa demanda e com a baixa demanda o custo operacional era muito alto e a concessionária pediu de volta. Qual é a informação nova que o senhor tem sobre isso? E qual é a sua avaliação? Na nossa avaliação, acreditamos que houve crime de responsabilidade do governador Ibanez Rocha do Distrito Federal, assim como do secretário de Saúde da época e do atual secretário de Saúde. Se não, vejamos. O Mané Garrincha foi um estádio de futebol que chegou a quase 2 bilhões e ainda não está todo pronto. Como ele era inviável para o futebol de Brasília, foi feita uma concessão para uma empresa privada para explorar o estádio. Até aí tudo normal. O interessante é que logo depois que foi feito o negócio, que foi em final de 2019, início de 2020, a CBF proibiu a venda de jogos pelos mandantes. Então, inviabilizou o negócio da concessionária. Aí, dia 12 de março de 2020, veio a pandemia no Distrito Federal e houve o início do lockdown. Na época, foi dito que se construiria o hospital de campanha no Mané Garrincha para atender 197 leitos, que teria um custo aproximado de 90 milhões de reais para fazer a instalação desses leitos, que os contratos implicavam desde a compra de equipamento até a mão de obra. E foi feito um alarde que o Covid estava resolvido. Naquela época, a secretaria declarou, entre outros, que o hospital só seria fechado quando acabasse a pandemia do Covid. Para surpresa de todos, quando foi outubro, dia 20 de outubro, quando já havia notícia de que havia em vários países a segunda onda do Covid, já começava em Manaus, já começava em Fortaleza, já começava em Recife e outras cidades, e se nós pegarmos a curva dia 20 de outubro, ela continuava ainda muito alta, ela estava muito mais alta do que está hoje. Aí veio a desculpa de fechar o hospital, porque o número de pacientes era insignificante em face dos custos. Fecharam. Disseram que o material está guardado e que parte foi utilizada na rede. Para surpresa nossa, ontem o governador de Brasília, em seu Twitter, confessou o crime de responsabilidade, quando ele disse claramente o seguinte, abre aspas, o hospital de campanha foi desativado porque os 3 contratos venceram em setembro e outubro de 2020. O primeiro deles, de cessão do espaço, foi encerrado e a empresa tem a concessão de uso do estádio, pediu a desocupação para a realização de jogos de futebol. Então, o governador desativou 179 leitos, no momento em que a pandemia tinha tudo para voltar à segunda onda, para realizar jogo de futebol do Flamengo, por causa de um contrato com o BRB. E aí eu me pergunto, qual foi o planejamento que houve para escolher o Mané Garrincha para fazer o hospital? Com tantas outras áreas disponíveis no Distrito Federal. Uma delas, o Centro Administrativo de Taguatinga, que está lá 50 e tantos milhões parado, desocupado, que poderia ter sido usado sem custo nenhum para o governo.
Agora, ficou claro para nós o seguinte: a equipe técnica escolheu o Mané Garrincha para ajudar a concessionária a pagar as taxas de manutenção do estádio. Quando acharam que já poderia voltar a ter partidas de futebol, resolveram tirar o hospital de lá. E as consequências estão aí agora no que eu falo. Lockdown não resolve o problema de Covid. Lockdown aumenta o problema de Covid. Então, essa é a situação que nós estamos vivendo agora em Brasília, por culpa do governador Ibanez Rocha, que com certeza vai responder por crime de responsabilidade. Se não por isso, pode ter certeza que nas próximas horas eu estou entrando com uma ação popular contra ele para fazer ele devolver esses 90 milhões para o cofre público. Então, conversamos aqui um pouco com o doutor Paulo Goiás, ele é de Brasília, falando sobre a situação do estádio Mané Garrincha, aquele de quase 2 bilhões de reais, que tinha um hospital de campanha desativado, que foi desativado, mas a pandemia em Brasília não foi desativada. Doutor Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui rápida conosco, nesse bate-papo com nossos internautas. E muito obrigado e vamos ver se amanhã a gente fala algum assunto aí que possa, digamos, despertar os nossos internautas dessa letargia de informação tão confusa que anda no país. Muito obrigado ao senhor e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, Silvestre, e os meus pêsames a todos os brasileiros que morreram hoje por culpa do Covid e por culpa de governador de estado e de prefeito. Então, caros internautas do Hoje News, essa foi mais uma edição rápida aqui de informação relevante para todos nós.